amigos, tudo bem? Hoje é dia da gente falar do ciúme, do monstro do ciúme. Gosto de chamar de monstro porque já sofri na pele os efeitos desse monstro e sei o quanto ele pode ser desafiador, desestruturante e aquela pedra no sapato mesmo, que faz sofrer e muitos casamentos, muitas relações não resistem a esse monstro. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Primeiro sobre como que isso acontece, né? A mente humana, por que algumas pessoas têm esse problema, outras não. Tem dois motivos principais. Um dos mais recorrentes é, mais uma vez, a questão do trauma, as experiências vividas lá atrás. Quem me conhece mais um pouquinho, já me acompanha, sabe que eu já usei esse exemplo diversas vezes, que é o exemplo da minha esposa. Então ela vivenciou uma experiência lá na infância, né, na relação dela lá com os pais, o pai, a mãe, coisas que eles viveram lá atrás, que ela absorveu enquanto menina e depois passou a acreditar que todo homem trai. Então não preciso nem entrar nos detalhes que você já consegue subentender o tipo de experiência que ela viveu lá atrás. Para nós, seres humanos, até os 7, 8, 10 anos de idade, os nossos pais são as referências máximas de tudo. Então, o que um pai faz, o que uma mãe faz, marca profundamente na formação da psique do indivíduo. Então, se o meu pai traiu minha mãe e eu sou criança e eu absorvo aquela experiência, meu pai é o maior dos homens. Se meu pai é o maior dos homens, porque ele é minha referência máxima, lembra? E ele fez isso, logo todos os homens vão trair. E isso impacta de diferentes maneiras o menino e a menina. Então, se meu pai traiu e eu sou homem, fica no inconsciente que eu também posso trair. Ou até que eu devo trair, para seguir na minha crença inconsciente de que os homens são assim. E olha quantos homens pensam isso, né? Inconscientemente. Difícil fazer essa relação consciente, a não ser que você esteja numa autoinvestigação. E em relação à menina? Se meu pai traiu, logo, ele é a referência máxima de homem, os homens vão trair. Aí que entra a história do trauma que gera o ciúme. Então, se todos os homens vão trair, isso está no inconsciente de muitas mulheres, porque muitos pais traíram. E aí ela tem essa atitude de controle, de desconfiança, de possessividade, que é basicamente aí a característica do ciúme. Então falamos já de uma origem, que vem desse trauma. A outra origem, que ela é meio consequência dessa de alguma forma, vamos lá, um homem que tem essa predisposição e trai com frequência ou eventualmente. Quanto mais ele tem essa atitude e essa predisposição de trair, mais ele tem uma tendência de ser ciumento. Vocês já ouviram isso, né? Então eu tenho ciúme da minha parceira porque eu erro. E aí se eu erro, eu fico imaginando que ela pode errar também. Isso serve para os dois lados, tá? Se uma mulher trai muito, ela pode achar que o parceiro dela vai trair também. Porque se eu faço, o que impede o outro de fazer? Esse é o circuito que se estabelece na mente. Então, estou colocando aqui, a princípio, apenas duas origens, que são as mais recorrentes desse sentimento tão desafiador que é o ciúme. Uma pessoa que traumatizou lá na infância e a outra que já tem a conduta da traição e que projeta no outro a possibilidade de ele trair também. Muito bem. Depois disso, a gente vai agora entender um pouquinho o que a gente pode fazer para sair, né? O que adianta a gente entender a origem, saber das causas, se eu não tenho um caminho de saída? O caminho de saída, eu adoraria dizer assim, gente, ó, pá, pum, faz isso, 3 passos. Mas não é assim. Não é assim mesmo. A resposta, ela é repetitiva, ela é recorrente, ela é quase sempre a mesma. Mas não tem como fugir disso, gente. Se falar outra coisa seria enganar as pessoas. Seria prometer uma solução mágica. Autoconhecimento, que gera
autocura. Se tem um trauma, precisa curar o trauma. Como é que você vai mudar a sua engrenagem mental se você tem lá nos confins do seu inconsciente a crença limitante de que todo homem trai, ou que trair é normal, faz parte? Se essa crença reside no seu inconsciente, você vai ficar no piloto automático. Então o autoconhecimento, ele é a base da base, porque autoconhecimento implica conhecer a sua própria história, fazer uma varredura, um inventário da sua vida. Geralmente a gente faz isso quando está num processo terapêutico, mas como eu já disse tantas vezes, não é a única forma. Tem gente que tem dificuldade, tem gente que não vai poder fazer terapia, mas se puder, faça. Parece que eu estou puxando a brasa, né, para minha sardinha aqui, porque sou terapeuta, mas não. A terapia é um processo profundo de autoconhecimento. Por que ele é um processo profundo e, em certos casos, até insubstituível? Porque ter outra pessoa preparada, me ajudando a olhar para a minha própria vida e entender esses caminhos que foram criados e que geraram o meu jeito de pensar, ter essa pessoa ao meu lado é essencial. Por quê? Porque é muito difícil olhar no retrovisor com total clareza. Eu mesmo vou fazer aqui uma autoanálise de tudo que aconteceu na minha vida e lembrar de todos os pontos e o que significa cada coisa. É praticamente impossível fazer sozinho. E aí, quando tem um trauma, quando tem uma situação que está agarrando a sua vida, e aí eu estou falando aqui do monstro do ciúme, se uma pessoa tem esse problema sério, eu tenho um ciúmezinho leve e tal, então não precisa, então nesse assunto você está resolvido, tranquilo. Até porque ciúme leve é ok. Ciúme vem da palavra zelumen, do latim. Zelumen significa zelo, cuidado. Então um pouquinho, bom senso, né, para fazer essa análise, ok. Agora, quando aquele ciúme é avassalador, quando aquele que te desequilibra e que é muito frequente, aí você tem que dar uma pausa e procurar uma ajuda. Porque senão você vai comprometer a sua relação de forma muito negativa. Eu gosto muito de indicar também, né, literatura, que é uma forma de você colocar na sua mente conhecimentos que podem destravar. Quando o assunto não é tão grave assim e que de repente você sozinho vai buscar, pode ser que a literatura seja, sim, o divisor de águas. Poxa, eu li um livro que mexeu com a minha mente e fez eu pensar de outra forma e eu consegui mudar a partir dali. Isso é real, isso existe. Se for um negócio mais profundo, como eu falei, a terapia é insubstituível. Bem, esse livro aqui eu gosto muito. Eu te amo, mas posso ser feliz, mas sou feliz sem você. Esse foi um dos livros que ajudou muito a minha esposa quando ela estava no processo de cura, né? Porque ele fala muito de desapego, fala muito de você ter uma relação profunda com você mesmo, a ponto de você não projetar sua felicidade no outro e nem ter tanto medo de perder o outro. Então, esse livro é muito importante para isso. Vou indicar aqui o meu livrinho também. Anderson de Souza, sou eu, que escreveu A Essência da Autoestima. Por que eu indico esse também? Para fazer propaganda do meu livro? Não. Por quê? Autoestima, amor próprio, é algo fundamental quando você está buscando uma independência emocional. Ciúme, de certa maneira, também pode ser chamado de dependência emocional. Está dentro desse tópico maior. Então, para você ser independente emocionalmente, você precisa se amar, você precisa se cuidar, você precisa saber quem você é. De novo, né? Autoconhecimento. E tem um outro livro que eu gosto de indicar, mas ele não está aqui nas minhas mãos agora, ele está até no meu consultório. Ele se chama Ninguém é de Ninguém. É um livro espírita, é um romance espírita. Se a pessoa tem abertura para ler literatura espírita, é um excelente livro. Olha o título, Ninguém é de Ninguém. E aí tem toda uma trama, tem todo um discurso romanceado, mas que traz importantes esclarecimentos sobre a nossa relação com a gente mesmo e a nossa relação... Estou até lendo de novo esse livro. E a nossa relação com o outro.
Amigos, queridos, esse é o recado. Queria pedir a vocês que curtam aí o vídeo se vocês gostaram, que compartilhem também, porque eu mesmo às vezes estou ali vendo um vídeo, estou achando super legal e esqueci de curtir. Mas é bacana curtir. Por quê? Porque ajuda o vídeo a ganhar mais repercussão. E não é só para trazer um retorno para mim. Isso também faz parte do meu movimento, da minha vida, né? Eu vivo disso, eu vivo para isso, para o meu trabalho, para a missão de ajudar as pessoas. Então tem esse duplo vínculo, sim. Compartilhem, curtam, se inscrevam no canal Viver a Dois para dar uma força para esse movimento alcançar mais pessoas. É isso. Gratidão. Até a próxima. Fiquem com Deus.